poste, e esse poste tem uma altura H, e você quer saber o tamanho desse poste, uma das maneiras de você saber o tamanho do poste é você medir a altura da sombra que esse poste faz no chão. Tudo bem? Você pode, usando os conceitos que você aprendeu lá em ótica geométrica, perceber que se a luz se propaga em linha reta, ela vai produzir uma sombra nessa região. Aqui vai ficar iluminado, aqui vai ficar iluminado. E você pode comparar essa sombra com a sombra produzida, por exemplo, numa vareta. Então você vai ter uma sombra produzida por uma vareta, vou chamar aqui de S', devagarzinho. Então você tem dois triângulos que vão ser o quê? Semelhantes. Por que eles são semelhantes? Porque primeiro, vamos ver, ó, esse ângulo é 90 graus, esse aqui também é 90 graus. Esse ângulo aqui é igual a esse. Por quê? Porque eu estou julgando que os raios de luz que vêm do Sol, eles estão paralelos. Porque na nossa situação, a gente não consegue ver a curvatura da Terra, como se estivesse no Sol, né? Num plano. Então o raio de luz, ele vai produzir o mesmo ângulo. Se esses dois ângulos são iguais, necessariamente o terceiro também vai ter que ser igual, né? Então essas semelhanças de triângulo, eu posso criar uma relação, eu posso fazer uma razão. E por incrível que pareça, a própria palavra relação, razão, historicamente no desenvolvimento filosófico, tem a ver com essa divisão que a gente vai fazer entre duas variáveis. Então eu vou pegar aqui o tamanho H e vou comparar com o tamanho da sombra, e vou pegar o Hzinho e vou comparar com o tamanho da sombrinha. Pronto. Isso aqui a gente usa direto em ótica geométrica, né? E naquela primeira folha de conceitos de ótica que a gente fez, tinha algo que era importante que a gente focasse aqui um pouquinho, que é a formação de imagem em câmaras escuras de orifício. Câmara escura de orifício é, por exemplo, o seu olho. Então, o seu olho é uma câmara escura de orifício. Uma câmera fotográfica é uma câmera escura de orifício. Por quê? Se você tem um objeto e esse objeto tem um tamanho, a distância desse objeto até um ponto de referência, que vai ser a entrada do seu olho, a entrada da máquina fotográfica, a entrada da câmara escura de orifício, ela vai ser chamada de P. Vou criar aqui essa câmara. O raio de luz, ele vai estar iluminando esse corpo. E esse corpo vai estar emitindo luz. Essa luz, ela vai se propagar em linha reta pelo conceito que a gente está utilizando. Então eu vou ter luz se propagando em linha reta aqui assim, e vou ter luz se propagando em linha reta aqui assim. Tá? Dessa forma, aqui dentro vai aparecer uma imagem. Essa imagem vai aparecer porque ela foi projetada. Projetada. Esse raio de luz aqui vai estar projetando uma imagem no fundo dessa câmara escura de orifício. Essa imagem vai ter um tamanho, que eu vou chamar de I, e essa distância da imagem até a referência, que é o orifício da câmara escura de orifício, a gente vai chamar de P'. Essas definições P e P', a gente vai usar em espelho e vai usar em lente. Então, P é a distância do objeto até a referência. Essa referência pode ser um espelho, essa referência pode ser a superfície de separação entre dois meios, quando a gente vai estudando refração. Esse P pode ser a distância do objeto até a lente. Tá? Então, o que é o P? Está relacionado com a distância do objeto até a referência. Estou estudando lente? Do objeto até a lente. Estou estudando refração? Do objeto até a superfície de separação dos dois meios, chamados de óptica. Estou estudando espelho?
a distância do objeto até o espelho. Estou estudando câmara escuro de orifício, a minha referência vai ser a entrada da câmara escuro de orifício. Então, se isso aqui fosse um olho humano, isso aqui seria o buraquinho que você tem no olho, que se chama pupila, retina no fundo do olho. Se você quer xingar alguém, você fala assim, vai tomar na pupila, que é lá dentro mesmo, não é na entradinha não, né? Não é no olho não, não é na parte que está roxa, né? Não, é marrom, preta, azul, né? Lá no fundo vai ser a retina. Você está me olhando agora porque a luz está me iluminando, eu estou refletindo luz, a luz está iluminando, eu estou refletindo luz, a luz penetra no seu buraquinho, é sério, ela vai lá no fundo, e não só vai lá no fundo, como ela cria uma sensação elétrica. Essa projeção aqui energética que é feita lá no fundo da sua retina, não é que no fundo da sua retina vai aparecer uma imagem assim, isso aqui é só uma visualização, né? O que acontece no fundo do seu olho é que a energia luminosa é captada pelos neurônios. Quem falou isso foi o Bob Marley, nosso grande médico, né? É captado no fundo do olho, na retina. Você tem células especiais. São dois tipos de células chamadas cones, que elas captam cores, e bastonetes, que elas captam branco, bastonete branco e preto. Então, durante o dia, você consegue usar bastante as células cones, porque elas conseguem captar cor. Já à noite, a luminosidade é pequena, você usa mais as bastonetes, que elas conseguem ver mais branco e cinza, né? À noite, todos os gatos são pardos, você não consegue ver direito cor. Tá? Então, essa situação aqui, se eu transformo ela para uma relação de triângulos, eu vou ver que esse triângulo e esse triângulo aqui, eles são o quê? Semelhantes. Então, eu posso escrever assim, ó, o tamanho do objeto em relação à distância do objeto até a linha de referência é igual ao tamanho da imagem sobre a distância da imagem à linha de referência. É o período. Tá? Semelhança de triângulo é só isso. Quando eu uso semelhança de triângulo, eu vou encontrar tamanhos, distâncias. Então, a distância ou é zero, não tem distância, ou tem 2 centímetros, 3 centímetros. Mas em física aqui a gente costuma associar um sinal negativo quando, por exemplo, eu estou falando de câmara escura de orifício. E esse sinal negativo aqui é para te indicar o quê? Que a imagem está direita ou que a imagem está invertida. Né? Que a imagem está direita ou que a imagem está invertida. Também, vamos chegar lá no real e virtual, mas aqui é para dizer se a imagem ela está direita ou se a imagem está invertida. Tudo bem? Beleza? Todo mundo acompanhou essa situação aí? Sem problema? Então, essa imagem aqui está direita ou está invertida? Invertida. Tudo bem? Se está invertida, veja, isso aqui não é um valor positivo? Isso aqui não é um valor positivo? Isso aqui não é um valor positivo? Sempre que a imagem está invertida, eu vou falar que ela é menor que zero. E sempre que a imagem está direita, eu vou falar que ela é maior que zero. Que eu vou estar utilizando falta café a essa hora da manhã, mas eu vou estar utilizando os conceitos lá do plano cartesiano, né? Para cima, usando o referencial de vocês, para cima é positivo, para lá é positivo. Se tiver para baixo, no conceito cartesiano, no referencial cartesiano, vai ser negativo. Então, olha, nessa figura aqui, o I é positivo ou negativo? Negativo. Então, negativo vezes negativo vai dar um valor positivo. Esse cara é positivo, esse cara é positivo, o pelinha vai ser positivo. Então aqui, até o que o Mauriano está dizendo, é o que? Com relação ao pelinha, a gente tem a seguinte definição. O pelinha, ele vai ser positivo, maior do que zero,
toda vez que essa imagem for real. Toda vez que a imagem for real, o P' vai ser positivo. E toda vez que o P' for negativo, é porque eu tenho o que a gente chama de imagem virtual. Vamos criar dois ganchos. Eu não preciso ficar prolongando, porque tem muita coisa para a gente ver que não foi. Mas vamos criar dois ganchos de memória aqui que são importantes. Primeiro, toda vez que você se olha no espelho, a tua imagem no espelho ela é virtual. A imagem que tem lá no espelho, ela é virtual, ela não é real. Você olhando ali no espelho, você está se vendo. E você está lá dentro? Não, aquilo é só uma representação virtual. Toda imagem que é virtual, ela é direita. O que significa a imagem ser direita? Ela está orientada para cima. Então, quando você, que é um objeto, que está com a sua cabeça para cima, se olha no espelho, como é que fica a tua imagem no espelho? Fica de cabeça para baixo? Não, fica para cima. Então, quando você olha no espelho a sua imagem virtual está direita. Tudo bem? Agora, toda vez que você vê uma imagem projetada, se você já foi ao cinema, você viu que tem um projetor aqui atrás e tem uma tela lá na frente, né? Tem algum botão lá para tu ligar aquela porra? Não, porque a parede simplesmente vai receber a luz que vai ser projetada. E toda vez que você vê uma imagem projetada, você precisa primeiro de um anteparo para poder ver essa imagem. Porque quando você está no cinema, você não vê a imagem aqui. A luz está passando. Não se fez ainda 3D que você fica dentro do filme. Imagina, deve ser doidão, né? Tu entra no cinema em 3D, tu está dentro do filme. Caraca, sem usar óculos, tu está dentro do filme. Por quê? Você teria que ter tudo projetado. Você projeta a luz numa parede, o laser, né? O laser, eu cliquei aqui, você só vai ver a imagem quando ela faz reflexão, quando ela é colocada numa parede, né? Então, toda imagem que ela é considerada real, ela é uma imagem que foi projetada. Se você jogar isso no YouTube, imagem real, você vai ver provavelmente uma experiência que o cara faz um porquinho, um bichinho, em que você tenta ver. Agora, não adianta ficar falando, tem que trazer isso para você visualizar. Mas basicamente uma imagem real, você acredita, é uma ilusão de ótica, é o que os mágicos mais usam, você acredita que a coisa está ali. Porque os teus olhos... Tem site, vários. Hoje em dia vocês conseguem facilmente com o YouTube ver isso. Só bota lá imagem real. Você acha que tem um porquinho aí, tu vê que é um porco. Aí o cara vai e mete a mão, cadê? Não tem nada. Porque visualmente você acredita. Você acredita muito no que você enxerga. Muito. E muito do que você é enganado é por causa disso. O mágico, ele te engana aí. Você está acreditando que está vendo uma coisa, mas você realmente não está vendo. Mas a imagem real, que é a imagem que eu estou falando que é projetada, ela tem uma característica. Que característica? Ela é sempre invertida. Se você está prestando atenção no que eu estou falando, você não vai ter a menor dificuldade quando a gente entrar em espelhos esféricos e entrar em lentes. Porque o básico de espelhos esféricos e lentes é estar entendendo essas definições aqui que eu estou só jogando a semente. Então, ó, dentro do seu buraquinho tem alguma coisa que está penetrando ele. O que é? Oh, no meu não penetra nada, então tu é cego. Não penetra nada, então tu é cego. A luz, ela penetra no seu olho e projeta uma imagem lá no fundo do seu olho, chamado retina. Como é que essa imagem projetada lá no fundo do seu olho?
Invertido. Ela é invertida, porque toda imagem real, ela vai ser invertida. Então, se eu perguntasse em termos de I e de P', porque o P é sempre positivo, mas se eu perguntasse em relação a P' e I, o I aqui é positivo ou negativo? Positivo. Positivo. E desculpa, errei. O P' aqui é positivo ou negativo? Positivo. Se ele é virtual, o P' é negativo. Não é? Vamos botar aqui do lado. E o I é positivo ou negativo? Positivo porque ele está direito. Quando ele está direito, positivo. Quando ele está invertido, vou fazer aqui para criar uma imagem visual para você lembrar. Pose. Cabeça de melão. Ó, invertida e direita. Ela vai estar direita, ele vai estar o quê? Positivo. Real é positiva. Só que ela vai estar invertida. Sempre tem naturezas contrárias. Por isso esse sinal negativo aqui. Porque olha só, quando o I é negativo, é porque ele está invertido, não é? Se o I é negativo, é porque ela está... Nem eu entendi. Está invertida. Se está invertida, cara, está escrito aqui, eu não consigo. Vou filmar de novo. Cara, respirar, calma. Invertida vai ser negativa, tudo bem? De cabeça para baixo, tá? Projetada, real, vai ser positiva, beleza? Virtual, ela vai ser negativa, mas aqui a gente está falando de quê? Deixa eu botar aqui do lado, ó, do P'. Isso eu tinha que fazer. E aqui a gente vai estar falando do I, né? Então, virtual, aqui vai ser negativa. E aqui vai ser positivo. Tem naturezas contrárias. Então, quando o meu I é positivo, isso aqui não é um valor positivo? Positivo vezes negativo vai dar um valor negativo. E esses dois caras já são positivos. O P' vindo para cá, P' é igual a um valor negativo. Sempre que o I é positivo, o P' fica negativo. Agora, se o I é negativo e negativo, positivo. E aí o P' vai ser positivo. Tá? Toda imagem virtual, ela é direita. Toda imagem real, ela é invertida. Tudo bem? Você vai ao cinema, o cara projeta o filme de cabeça. Bota o filme, agora não é mais filme, porque é projeção diferente. Antigamente, quando era rolo de filme, ele botava o rolo de cabeça para baixo. Porque ele botava o rolo de cabeça para baixo e a imagem era projetada ao contrário, aí ficava direito. Tudo bem? Dentro do seu olho, a imagem que está sendo processada é uma imagem invertida. Mas o seu cérebro aprendeu a processar ela de cabeça para baixo. Ele sabe que você está vendo de cabeça para baixo e ele inverte. Tem uma doença é rara, mas são pessoas que não conseguem fazer esse processamento. Então elas veem o mundo todo de cabeça para baixo. Deve ser muito escroto. Mas como ela nasceu assim, eu acho que ela aprendeu a se virar. Mas é uma coisa que, pra gente, ver tudo de uma hora para outra, tudo invertido, deve ser bem estranho.